Vamos do zero. Explica o conceito de reencarnação. A primeira coisa, o que é reencarnação? Bom, assim, a gente conhece a reencarnação, ela já existe há milhares de anos, né? O conceito de reencarnação é que nós somos o espírito e que a gente está num conceito de um processo de evolução contínuo. E dentro desse processo de evolução contínuo, a gente precisa novamente voltar para a matéria para evoluir, crescer, desenvolver e seguir assim, né? A gente, na humanidade, conhece assim, de uma forma mais famosa, mas não como esse conceito mais moderno, a reencarnação desde a época do Egito Antigo. Uhum. Né? Depois, na Índia Antiga, também na China Antiga, né? Inclusive as tradições da reencarnação, tá? Elas, e até um conceito da reencarnação, já existe há milhares de anos e a maior parte do mundo tem um viés mais reencarnacionista, porque a maior parte dos espíritos encarnados é ali na parte, vamos assim, dividir o planeta em Ocidente e Oriente e está no Oriente. Né? Então, a maior parte do mundo é reencarnacionista. Então, você tem linhas, né, que eu não tenho aqui como entrar em informações mais técnicas, mas você tem o taoísmo, você tem o budismo, você tem o shintoísmo, né, você tem o hinduísmo, né, que falavam de encarnação e elas com alguns conceitos particulares. Não é um conceito unânime, né? Porque existem linhas do budismo, por exemplo, que diz que você pode encarnar como rato, como animal. Tipo, você tá como guru, desencarnou e depois você volta, sei lá, com uma águia. Entende? Sim. Né? É uma linha, entende? Mas eu não consigo pensar nisso. Eu entendo que é um outro... nas minhas experiências, nos meus estudos, eu entendo que isso é uma outra linha de evolução. Não querendo menosprezar um processo de evolução de um espírito que está como uma águia, né? Mas o espírito que está como um ser humano é muito mais complexo. Né? Então você tem ali já uma bagagem espiritual evolutiva, que agora, por mais que a gente ache que o ser humano muitas vezes é deplorável, e a gente tem muitos exemplos disso, historicamente, é o melhor nível que a gente chegou até agora. Né? É meio que assim, a gente está no topo da nossa evolução agora. Né? Então, um pouco disso vamos assim dizer, dos primórdios. Lá do Egito, então, eles tinham uma visão diferente de reencarnação, mas eles já pensavam na continuidade da vida, né? Estar ao lado dos deuses que eles idolatravam, né? Então, os grandes reis, obviamente, iam para o céu e iam ficar ao lado dos deuses, mas não garantia a estadia deles lá. Ninguém, com a maioria das atitudes que eles faziam, eles provavelmente se decepcionaram muito com o que eles imaginaram que iam estar. Né? Mas eram conceitos e que com o tempo isso foi aprimorando, melhorando, avançando até a gente chegar em conceitos hoje mais modernos sobre a reencarnação. Né? Mas, na verdade, ela já é quase que a história da humanidade. Se diz, né, de civilizações como Lemúria, como Atlântida, eram povos também que já tinham visões reencarnacionistas também, mas tudo isso são também teorias, especulações. Teorias, tá? As pessoas colocam isso como certo, tá? Não estou falando que não tenha acontecido, mas são teorias, né? São informações que foram passadas, e isso acabou sendo aprimorado, e a gente também se baseia, eu também me baseio nessas informações. Né? E aí, a gente falou, né, sobre qual que é a origem da alma, certo? Daí tudo bem, a alma pode ter nascido junto com o universo e tal. Sim. Mas aí, da alma que reencarna como humano, tem uma origem, porque o humano mesmo passou a existir aqui, eu não sei, mas sei lá, 250 mil anos. Acho que 300 mil anos. 300, então assim, 300 mil anos atrás não haviam humanos. Então a alma ainda não estava preparada para esse processo de evolução. Então, sei lá, você tinha lá o Homo erectus,
Sim. o Homo Neandertal. cavernos, o primeiros Neandertal, humanos. não sei o quê. Você teve uma série de processos evolutivos ali, né? Até o ser humano virar ser humano, que é o que a gente está agora. Então, antes disso, a alma passou por um processo de adaptação à biologia que existia. Sim. Então, a alma se adaptou e evoluiu junto com o processo biológico do ser humano na Terra. Olha, Faz sentido o que eu tô falando? faz muito sentido, tá, Lê? Faz muito sentido. Você vai encontrar muitas teorias em relação à origem da alma, né? Eu não posso nem dizer qual que é a certa, tá? Mas com certeza nós, consciência, estamos numa etapa de evolução ou de experiência ou de progressão espiritual que a bola da vez é o ser humano. É humano. Tá. Então a gente provavelmente precisa de adaptações para conseguir se encaixar para a modelagem que a gente vai experimentar. Uhum. E eu entendo que em algum momento dessa modelagem a gente vai, como a gente chegou a comentar, vai passar dessa fase. Vamos dizer como se a gente estivesse na quinta série, tá? Uhum. E aí uma hora a gente vai para a sexta série, e essa sexta série talvez não seja mais como humano. E aí a nossa alma, a consciência, o espírito, a consciência, precisa passar por uma outra adaptação para viver uma outra experiência não mais humana, tá? Isso se precisar. Por exemplo, poderia arriscar dizer que a consciência ou o espírito que animou Jesus aqui, ele seja um espírito tão avançado como vários outros, tá? Que ele não precisa desse tipo de adaptação. Que ele pode, de repente, eu estou arriscando uma linha de raciocínio, que ele pode, se fosse necessário, viver uma experiência num outro tipo de matéria ou matéria diferente que a gente está acostumado, ele faria direto, vamos assim dizer. Ele não precisaria de um aval ou de um preparo de consciências superiores. Eu entendo, na minha visão, que a grande maioria de nós, a gente precisa de um suporte sempre de consciências superiores, que dão suporte para a nossa jornada. É como se a gente ainda tivesse muito ainda engatinhando, assim, sabe? Apesar dos avanços da tecnologia, que não significa o avanço espiritual, né? Que são coisas diferentes, a gente ainda está num processo de evolução e a gente depende de consciências superiores. Por exemplo, como uma linha que diz que Jesus governa todo o planeta, né? E os outros, por exemplo, né? E os outros, e Krishna, né? Então Jesus governa todos os habitantes, por exemplo, da Índia, né? Ou os que são hinduístas, né? Então, ou seja, o Krishna... O Krishna é uma Brahma, entidade poderosa, né? Inclusive. É. É Vishnu. Krishna do Hare Krishna é a mais alta, mas no hinduísmo é Vishnu, não é? acho que o criador é Brahman, né? Então, assim, tipo, e Brahman, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar que a gente acaba carregando o representante da onde que a gente está. Por exemplo, no Ocidente é muito forte a imagem de Jesus Cristo, e a gente entende que é um super cara, né? Mas e os outros que têm os seus, vamos dizer, os seus iluminados, né, das suas religiões, né? Então, assim, entendo que são várias consciências que de alguma forma, gerenciam todo esse processo de evolução na Terra, né? Então, mais ou menos isso. Legal, só então uma última pergunta aqui que fizeram aqui, que jogaram no chat, que falaram que tem diferença entre espírito e alma. Tem diferença? Olha, tem várias linhas que falam sobre isso, tá? É que assim, quando se fala alma, é como você quando você está encarnado. Você tem ali Ah, tá, entendi. A alma é quando é o que a gente tá agora, dentro da gente tá a nossa alma. Isso, A exatamente. hora que morrer, a alma vai virar espírito porque tá no Isso. plano. Entendi, tá Exatamente. bom, tá bom. É isso. É isso, Guru? Muito bem. Você está entendendo tudo. Fez a lição de casa. Exatamente isso.